que o Hamas enviou uma resposta para a nova proposta de cessar-fogo para a faixa de Gaza. Do outro lado, Israel já aceitou o plano que foi apresentado pelos Estados Unidos. Quem acompanha as últimas atualizações dessas negociações que o mundo todo espera que aconteçam é a nossa correspondente Priscila Yazbek. Muito boa tarde, Priscila. Quero saber com você quais são os detalhes. Oi, Masi, muito bom interagir com você nesse plantão. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Essa proposta foi feita por Steve Witkoff, que é o enviado dos Estados Unidos para assuntos de Oriente Médio, e a CNN teve acesso ao esboço dessa proposta e ela prevê o seguinte: a libertação pelo Hamas de 10 reféns vivos e também os corpos de 18 reféns mortos que são detidos pelo Hamas. Em troca, Israel libertaria 125 prisioneiros palestinos que cumprem prisões perpétuas, além de 1.111 outros prisioneiros que foram detidos por Israel desde o início da guerra. Segundo esse texto também, metade dos reféns e dos prisioneiros seriam libertados no primeiro dia do acordo de cessar-fogo e depois de 7 dias a outra metade seria libertada. Ao todo, essa proposta prevê uma trégua de 60 dias e haveria um início de uma negociação sobre um cessar-fogo permanente, ou seja, sobre o fim da guerra a partir desse primeiro dia de trégua, e se não houver um consenso entre as partes para encerrar a guerra, esse acordo de cessar-fogo, essa trégua, poderia ser prorrogada. O texto também diz que Donald Trump anunciaria pessoalmente o acordo, sinalizando que os Estados Unidos e o presidente Donald Trump assumiriam o crédito por essa negociação. Também o texto diz que o cessar-fogo e essa negociação sobre um cessar-fogo permanente aconteceria caso o Hamas concordasse, o que mostra que essa proposta inicialmente foi discutida entre Estados Unidos e Israel e só posteriormente foi levada ao Hamas. E aí, neste sábado, lideranças do Hamas disseram que tem total interesse em chegar a um acordo de cessar-fogo e, inclusive, disseram que enviaram uma resposta aos intermediadores e aos Estados Unidos, mas ainda não deram detalhes sobre essa proposta. Mas algumas autoridades do Hamas que já tinham conversado anteriormente com a CNN tinham dito que haviam passado uma resposta positiva sobre esse acordo de cessar-fogo, sobre essa proposta dos Estados Unidos, mas fazendo 3 contrapontos, justamente por dizerem que o texto teria sido modificado e teria se transformado em uma proposta israelense. E aí esses contrapontos seriam, a primeira questão seria a garantia dos Estados Unidos de que as negociações para o fim do conflito vão continuar e que os ataques não vão ser retomados após 60 dias. O segundo ponto seria que a assistência humanitária deveria ser liderada pela ONU, e eles não mencionam, claro, a Fundação Humanitária de Gaza, que é aquela fundação que Israel criou para restabelecer o sistema de entrega de ajuda em Gaza e para controlar o sistema de ajuda em Gaza, inclusive uma fundação que foi criticada por organismos internacionais como a ONU e a Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho, que atua na faixa de Gaza. E também o terceiro ponto seria que o exército israelense recue para as posições que tinha em 2 de março antes de recomeçar essa ofensiva. Portanto, Base, uma resposta que, segundo fontes que conversaram com a agência de notícias Reuters, com a CNN, é uma resposta positiva por parte do Hamas, mas fazendo esses 3 contrapontos, com destaque para esse ponto que o Hamas não abre mão, que é uma negociação para encerrar a guerra. Eu volto com você.